Hoje eu vou te contar uma verdade que ninguém tem coragem de jogar na sua cara. Mas antes de tudo, já vou pedir, e peço do fundo do coração, quase implorando mesmo, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo tua opinião ou experiência e compartilha esse conteúdo, porque só assim esse tipo de verdade brutal chega a mais homens que precisam acordar para a realidade. Agora sobre o tema de hoje, lugares excitantes que as mulheres querem ser tocadas, com o subtítulo Não é só onde, mas como. O toque certo desperta o instinto primal feminino. E aqui já começa a primeira grande lição. Os homens vivem obcecados por mapas e técnicas mirabolantes, querendo saber onde apertar, como se a mulher fosse uma máquina com botões. Mas esquecem da essência do jogo. Não é o onde, é o como. Não adianta você tocar os lugares certos com a insegurança de quem pede permissão ou com a ansiedade de quem quer provar alguma coisa. O que excita a mulher de verdade é o modo como você toca. É a sua intenção, é a sua energia, é o seu domínio corporal. Mulheres são criaturas altamente sensoriais, movidas por percepção, por leitura de linguagem corporal, e o que dispara o instinto primal nelas é a sua capacidade de transmitir segurança, masculinidade e controle através do toque. O erro que 90% dos homens cometem é ir direto para as zonas óbvias. Peito, bunda, coxa, com aquela pegada óbvia, previsível, apressada, que não gera tensão nenhuma, não cria antecipação, não constrói desejo. O homem fraco busca a validação da mulher e se precipita, se entrega ao próprio tesão como um moleque desesperado. O homem alfa, ao contrário, sabe que cada toque é uma mensagem, um comando silencioso que mexe com o cérebro límbico dela, aquele que responde ao que é instintivo, não ao que é racional. Você precisa entender que a pele é o maior órgão sexual da mulher e que muitas vezes, um toque sutil na nuca, um deslizar firme na lombar, uma aproximação controlada e silenciosa do quadril vale muito mais do que uma mão boba ou um apalpar desesperado. Mulher não quer só ser tocada. Ela quer ser dominada pelo toque, quer se sentir frágil diante da sua masculinidade, quer perceber que está na presença de um homem que sabe o que está fazendo e não está ali para pedir autorização, mas para guiar a interação com confiança. Você precisa olhar para ela nos olhos e, antes mesmo de tocá-la, já fazê-la imaginar o seu toque. Essa é a verdadeira excitação. Essa é a antecipação que derrete qualquer resistência, que quebra qualquer escudo emocional que ela tiver. O toque que excita não é o que busca o prazer imediato, mas o que cria uma narrativa sensorial, uma escalada lenta e irresistível. E eu te pergunto, você está disposto a desenvolver essa maestria? Ou vai continuar achando que sedução é decorar roteiros? Quando você domina o como, os onde se multiplicam. A parte interna dos pulsos, a curva do pescoço, atrás das orelhas, a parte interna das coxas, a lombar, a barriga, as costas, tudo vira zona erógena quando seu toque é firme, confiante e, ao mesmo tempo, respeita o timing da interação. E é aí que você percebe a diferença entre ser mais um que ela tolera ou ser aquele que ela jamais vai esquecer. O homem que entende isso para de agir como um desesperado e passa a atuar como um estrategista emocional que manipula o desejo da mulher com inteligência e autocontrole, despertando nela o que nenhuma palavra é capaz de fazer. O instinto primal, aquela ânsia que nenhuma mulher confessa, mas todas querem sentir. A sensação de ser tomada, conduzida, possuída por alguém que exala domínio e não medo. Você já se perguntou por que algumas mulheres se apegam a certos homens, mesmo depois de uma única noite? Por que elas dizem não sei explicar, mas ele me deixou louca? Não é sorte, não é aparência, não é dinheiro. É o como. É o domínio do toque, da linguagem corporal, da tensão e da antecipação. Então agora eu te pergunto, você vai continuar sendo um cara que busca atalhos superficiais ou vai, de uma vez por todas, assumir o compromisso de desenvolver a sua masculinidade, o seu autocontrole e a sua maestria no jogo real da sedução? Deixa teu comentário aqui, compartilha essa ideia e bora espalhar essa verdade que ninguém quer que você saiba. O pescoço. Uma das zonas mais erógenas e sensíveis do corpo feminino, mas que, ironicamente, a esmagadora maioria dos homens nunca soube, nem nunca vai saber, como explorar de forma a ativar nela o chamado modo submissão. Esse estado primal e involuntário onde a mulher, mesmo que inconscientemente, passa a perceber aquele homem como um potencial líder sexual, alguém que ela respeita, deseja e, acima de tudo, obedece. A verdade nua e crua é que o toque no pescoço,
quando feito com segurança, frieza e intenção, dispara nela instintos arcaicos que nenhuma frase, nenhum elogio ou presente caro jamais vão provocar. O homem que sabe tocar, cheirar ou até simplesmente olhar o pescoço de uma mulher com a combinação correta de intensidade e autocontrole é aquele que, automaticamente, coloca a mulher na defensiva, não pela força, mas pela tensão sexual que ele cria, jogando com a vulnerabilidade biológica dessa região. Afinal, o pescoço é, desde os primórdios evolutivos, uma área ligada ao medo, à excitação e à entrega. Só que aqui vai o choque de realidade. O homem inseguro, afobado, o nice guy desesperado para agradar e ser aceito, jamais terá coragem ou presença para usar esse recurso com eficácia. Ele sempre vai pecar pelo excesso ou pela ausência, e o resultado será o desprezo silencioso, aquele olhar dela que diz: "Você não entendeu nada do jogo." Já o homem que domina a arte de se aproximar devagar, de pegar com firmeza, de manter contato visual enquanto desliza a mão ou os lábios pelo pescoço, é o homem que dispara nela o instinto de proteção passiva e entrega ativa, uma combinação que nenhuma mulher consegue racionalmente bloquear. Ela pode até resistir verbalmente, fazer jogo duro, mas o corpo dela já respondeu, já enviou o sinal: "Esse homem me domina." E antes que você, homem que está ouvindo isso, se iluda achando que basta tocar o pescoço para virar o alfa da noite. Entenda que tudo começa na sua energia, no seu estado interno, na sua capacidade de transmitir segurança, frieza e domínio emocional. O toque é apenas a expressão física da sua mentalidade dominante, e não o contrário. É por isso que tantos fracassam, porque acham que são técnicas, quando na verdade são estados internos que se manifestam naturalmente através das ações corretas. Pergunta sincera: quantas vezes você já perdeu a chance de criar essa tensão, esse magnetismo, porque ficou nervoso, porque hesitou, porque não sabia o que estava fazendo? Quantas vezes você se anulou, com medo de parecer invasivo, enquanto outro homem, com presença e intenção, avançou e levou a mulher que você queria? Comenta aqui se já passou por isso. Chega de ser esse cara passivo, que não sabe explorar as zonas que fazem a mulher derreter de tesão e respeito. O que te impede de treinar sua presença, sua autoconfiança, sua frieza? Quer continuar sendo o cara que ela chama para ser amigo? Ou quer ser o homem que ela chama para satisfazer seus desejos mais primitivos? A escolha é sua. E lembre-se, no mercado sexual, quem não domina é dominado. Quem não sabe ativar o modo submissão é reduzido a ser espectador do jogo que outros jogam e vencem todos os dias. Lombar e quadris, onde a mão dominante guia e o desejo feminino se rende. Essa é uma das verdades mais escondidas, e ao mesmo tempo, mais primitivas do jogo da atração, uma verdade que nenhum manual moderno de sedução vai te revelar, mas que determina silenciosamente quem é o homem que domina e quem é o homem que suplica. A região da lombar e dos quadris é, instintivamente, o centro do corpo feminino associado à entrega sexual, à fertilidade, à submissão natural. E quando um homem sabe colocar sua mão ali, com firmeza, com segurança, com liderança, ele não está apenas encostando, ele está comunicando, sem palavras, que tem capacidade de guiar, de proteger, de dominar. E é exatamente isso que acende os instintos femininos mais profundos, aqueles que a cultura atual tenta reprimir, mas que evolutivamente foram moldados ao longo de milênios para identificar quem é o homem que vale o investimento emocional e sexual. Quando a tua mão vai na lombar, quando você guia pelos quadris, você não está pedindo permissão, não está se justificando, não está hesitando. Você está afirmando, e esse gesto desencadeia automaticamente uma resposta de rendição, de relaxamento, de confiança da parte dela, porque a mulher, ao contrário da ilusão feminista de que não precisa de homem, anseia visceralmente ser guiada por um homem mais forte, mais confiante, mais decidido, um homem que assuma o risco, que assuma a responsabilidade, que não tema as consequências do seu toque. E aí eu te pergunto, você é esse homem? Você tem coragem de assumir o risco de ser mal interpretado? De ser visto como ousado, como masculino, como alguém que não pede desculpas pela própria virilidade? Ou você é mais um que vive com medo, que só toca quando tem certeza absoluta que será aceito, que espera ela guiar, que fica na defensiva como um garoto inseguro? A maioria dos homens perdeu essa habilidade ancestral de comandar com o corpo, de impor respeito e desejo ao mesmo tempo, porque foram domesticados por uma
Cultura que quer homens fracos, culpados, confusos, pedintes. E enquanto isso, as mulheres seguem desejando secretamente os poucos que ainda têm essa pegada masculina, que sabem que a mão na lombar não é apenas uma técnica, mas um símbolo de liderança, um convite silencioso para que ela se entregue, para que relaxe e aceite ser conduzida. A mão dominante no quadril, guiando o corpo feminino, não é apenas erotismo, é uma afirmação brutal de masculinidade. E se você não sabe fazer isso, se você não entendeu ainda o poder dessa linguagem silenciosa, vai continuar sendo visto como o cara legal, fofo, mas invisível sexualmente, aquele que ela respeita socialmente, mas nunca deseja na cama, enquanto o homem que não tem medo de tocar, de puxar pela cintura, de guiar com confiança, segue colecionando experiências e vivendo a realidade que você sonha, mas não tem coragem de conquistar. Então me responde, você quer continuar vivendo no modo passivo ou vai finalmente assumir o controle do jogo, e começar a usar o seu corpo como uma arma de atração, impondo a sua presença e despertando nela o instinto primitivo de se render? Comenta aqui se você já percebeu como esse toque muda o jogo, se já teve coragem de guiar uma mulher dessa forma, ou se ainda vive na prisão da insegurança e do medo de ser rejeitado. E lembra, o homem que não domina o próprio corpo nunca vai dominar o desejo de uma mulher, porque sedução não é discurso, é presença, é ação, é toque, é comando. E só os fortes, os lúcidos e os indomáveis entendem e aplicam essa verdade. Hoje eu vou te contar uma verdade brutal que a maioria dos homens sequer imagina, mas que define a diferença entre ser visto como um homem fraco, previsível e descartável, ou como aquele homem que ela nunca vai esquecer. Cabelos. Puxar com intensidade controlada desperta fantasias que elas jamais confessam. Presta atenção, porque isso aqui é aula prática de poder masculino, de domínio sobre o próprio corpo e sobre o jogo sexual. E se você não aprender, vai continuar sendo o cara que ela usa, mas nunca deseja de verdade. O toque no cabelo, o puxão firme, mas controlado, é um dos gatilhos mais profundos do instinto sexual feminino, porque aciona na mente dela arquétipos antigos, enterrados lá no inconsciente. O do homem forte, dominante, que não pede permissão para liderar, mas que sabe exatamente até onde ir, como provocar prazer, medo e excitação ao mesmo tempo. Ela nunca vai admitir em voz alta, talvez nem para si mesma, mas a verdade é que ser puxada pelos cabelos da forma certa, no momento certo, cria uma tensão sexual tão forte que o corpo dela reage antes mesmo que a mente possa racionalizar. E por que ela nunca confessa? Porque o mundo moderno criou uma farsa, uma máscara social onde as mulheres fingem que querem homens gentis, previsíveis, que pedem permissão para tudo, quando na verdade a natureza feminina sempre será atraída por força, liderança, ousadia e intensidade. E eu te pergunto agora, você é o homem que ela deseja secretamente? Ou é aquele que ela tolera, que ela usa para sair do tédio, mas que nunca vai provocar nela arrepios com um simples puxão de cabelo? O puxar com intensidade controlada não é agressão, não é violência. É demonstração de confiança, é habilidade, é sensibilidade masculina em estado puro, porque você entende que ali, entre seus dedos, está não só o fio de cabelo dela, mas o fio tênue que separa da atração genuína da indiferença, fria. O erro da maioria dos homens? Ou puxam de forma bruta, sem controle, sem leitura do corpo e do momento, e acabam assustando ou incomodando. Ou, na maioria das vezes, nem sequer ousam tocar, presos na insegurança, no medo de parecerem inadequados, como meninos acuados em corpos adultos. E aí eu te pergunto, que tipo de homem você quer ser? O que desperta nela o desejo mais primitivo, ou aquele que ela esquece no dia seguinte? A chave está na calibração. Firmeza com sensibilidade, intensidade com controle, dominância com elegância. Isso só é possível quando o homem se conhece, quando domina o próprio corpo, quando lê os sinais sutis do corpo dela. A respiração, o olhar, o arrepio na pele. O puxão no cabelo é uma arte, não uma força bruta. É você mostrar que tem coragem de assumir seu papel masculino, de liderar o momento, mas sem ultrapassar os limites do bom senso e do prazer mútuo. Se você quer ser inesquecível, se quer entrar na memória afetiva e sexual dela, como aquele homem que ela nunca vai conseguir apagar, aprenda a puxar os cabelos com maestria, com aquela intensidade que gera um choque elétrico no sistema nervoso dela,
misturando dor, prazer, surpresa e desejo numa explosão que nenhuma palavra conseguiria causar. O homem que sabe dominar esse gesto nunca mais volta a ser um homem inseguro ou invisível. Ele passa a ser visto como referência, como alfa, como aquele que não precisa falar muito, porque seus toques dizem tudo. Agora me responde: você tem coragem de praticar isso? Você está disposto a abandonar a insegurança, o medo, o receio de não agradar e finalmente assumir a sua masculinidade plena? Se sim, comenta aqui. Você já usou essa técnica ou ainda é prisioneiro do medo de tocar? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa verdade com outros homens que precisam acordar e lembra: ou você lidera, ou você é liderado. Ou você provoca desejo, ou você é ignorado. Não existe meio termo no jogo sexual. A parte interna das coxas. O toque que paralisa entre o medo e a excitação máxima. E aqui está uma verdade que poucos homens têm coragem de entender ou habilidade para aplicar. Esse é o toque que rompe todas as defesas, que faz a mulher sair do estado racional e entrar num transe primitivo onde instintos, pulsões e desejos falam mais alto que qualquer lógica ou discurso. Mas entenda, só um homem com controle emocional, autoconfiança extrema e frieza consegue chegar nesse ponto sem parecer desesperado ou carente, porque a maioria dos homens sequer percebe que esse toque não é apenas físico. Ele é psicológico, simbólico. É uma violação consciente da última fronteira entre a resistência e a entrega absoluta. Porque quando você encosta na parte interna das coxas dela, você está dizendo: eu sei que você quer. Eu estou no comando. E isso paralisa a mulher entre o medo de perder o controle e a excitação máxima de ser dominada por um homem que não pede permissão, mas impõe sua presença, com naturalidade. Só que aqui está o erro fatal dos fracos. Eles acham que basta tocar e tudo está resolvido, quando, na verdade, esse toque só paralisa se for precedido por uma leitura perfeita do estado emocional dela, por uma escalada gradual que cria tensão, antecipação, desejo acumulado, porque se for precipitado ou forçado, você não será um homem desejado, será um invasor repulsivo. Por isso entenda, a arte da sedução está na calibragem, na precisão cirúrgica entre a ousadia e a elegância, entre a firmeza e a suavidade. Porque quando você passa a mão, mesmo que levemente, na parte interna da coxa de uma mulher, você está acessando a região mais cheia de terminações nervosas, que conecta diretamente ao sistema límbico, ativando as áreas cerebrais responsáveis pelo prazer, pelo medo e pela rendição sexual. E essa sobrecarga sensorial a deixa paralisada, vulnerável, entregue. Mas só se ela sentir que você é o tipo de homem que merece e sabe o que está fazendo. Porque mulheres são treinadas desde cedo para testar os homens, para avaliar inconscientemente se ele tem valor, se ele é confiável, se ele tem a força para liderar a situação sem precisar ser agressivo. E o toque na parte interna da coxa é um dos testes mais brutais nesse jogo. Ou você a faz derreter, ou a faz se fechar instantaneamente. E aqui está a reflexão que eu te trago. Você já parou para pensar por que algumas mulheres dizem: não sei o que deu em mim, eu não costumo fazer isso? É porque encontraram um homem que soube tocar onde e quando ninguém nunca soube, que quebrou as defesas naturais dela, que entendeu que o corpo feminino responde mais ao que é insinuado do que ao que é explícito, mais ao toque gradual do que ao ataque direto. Então eu te pergunto, você tem essa capacidade? Ou vai continuar sendo mais um homem que só sabe conversar, bajular, pedir validação e nunca chega onde realmente importa? Porque no fim das contas, o jogo sexual é definido não por palavras, mas por ações, não por quem agrada mais, mas por quem impõe mais valor, segurança e domínio. E se você quer ser esse homem, precisa treinar sua presença, sua linguagem corporal, sua frieza emocional, precisa parar de ter medo de ser rejeitado e começar a entender que, para uma mulher, não existe nada mais excitante do que um homem que sabe exatamente o que está fazendo, que guia a interação com confiança, que toca onde poucos ousam e que paralisa entre o medo e o desejo. Agora eu te pergunto, você já viveu isso? Já parou para refletir sobre como um simples toque, bem calibrado, pode transformar toda a dinâmica com uma mulher? Comenta aqui embaixo se já passou por essa situação, compartilha esse vídeo com os homens que ainda não entenderam a profundidade desse jogo e principalmente decide hoje. Você vai ser o homem que paralisa ou o homem que paralisa de medo? A escolha é sua.
Pouca gente entende o poder real disso, mas hoje eu vou te jogar na cara uma das verdades mais ignoradas e ao mesmo tempo mais brutais do jogo sexual. O homem que domina a arte de sussurrar verdades cruas e lamber suavemente as orelhas de uma mulher cria, sem perceber, uma verdadeira bomba hormonal impossível de ser resistida. E aqui não tem espaço para autoajuda ou papo de nice guy. É biologia, é psicologia evolutiva, é domínio completo da mente feminina através dos sentidos mais primitivos. A orelha feminina é uma das zonas erógenas mais sensíveis e carregadas de terminações nervosas, exatamente porque está ligada ao sistema límbico, aquele responsável pelas emoções mais instintivas, o medo, o desejo, o prazer, e quando você aproxima seus lábios do ouvido dela, reduz o tom de voz, sussurra verdades que mexem com o ego, com a fantasia, com o instinto, enquanto ao mesmo tempo executa o movimento sutil da língua contornando ou lambendo suavemente, você explode dentro dela um coquetel de dopamina, oxitocina e adrenalina, criando um estado de vulnerabilidade e excitação que nenhum elogio bobo ou presente caro jamais será capaz de provocar. E é aí que entra a brutalidade do jogo. A maioria dos homens não só ignora esse poder como sequer imagina que ele existe, vivendo no automático, tentando impressionar com conversa mole ou demonstrações financeiras, quando o caminho real para dominar o desejo de uma mulher está na capacidade de usar o próprio corpo como arma estratégica, criando experiências sensoriais que ela nunca vai esquecer. E é exatamente por isso que tantas mulheres se submetem a homens que sequer consideravam o tipo ideal, porque o homem que sabe manipular os gatilhos primais dela supera qualquer aparência ou status social. O homem que sussurra verdades cruas no ouvido dela, dizendo o que realmente pensa, sem medo, com firmeza, com frieza, com domínio, enquanto a língua desliza e o ar quente do seu fôlego provoca arrepios, torna-se automaticamente o homem que ela quer, que ela deseja, que ela fantasia, e não importa o quanto ela finja resistência ou independência, porque o corpo dela, o cérebro dela, a fisiologia dela já entregaram o jogo muito antes que a razão pudesse intervir. E você, homem que me escuta agora, eu te pergunto, vai continuar achando que sedução é só flores, jantar caro e declaração de amor? Ou vai finalmente entender que sedução é domínio emocional, psicológico, físico e sensorial? Comenta aqui se você já percebeu como um simples sussurro pode mudar completamente o jogo, e se nunca experimentou, experimente e depois me conte, porque quem domina o ouvido, domina a mente, e quem domina a mente, domina o corpo. Simples assim. Você vai continuar sendo mais um homem previsível, ou vai ser aquele que ela nunca esquece? Decide agora, porque o tempo está passando e o mercado sexual não perdoa homens lentos, inseguros e ignorantes. Quer continuar como espectador? Ou vai, finalmente, se tornar protagonista da sua própria história? Punhos e braços. Segurar firme transmite segurança, masculinidade e provoca a entrega. Essa é uma das verdades mais primitivas e negligenciadas pelos homens modernos, domesticados pela cultura do não incomode, do não seja agressivo, do peça permissão para tudo, enquanto as mulheres seguem programadas biologicamente para se excitar e se entregar a quem demonstra força, domínio e capacidade de liderança física e emocional. Um homem que sabe usar as mãos, que segura firme, e aqui não estou falando de violência, mas de firmeza, presença e decisão, ativa imediatamente os gatilhos mais profundos do instinto feminino, proteção e dominância. Você acha que ela quer um cara que toca como se estivesse pedindo desculpas, inseguro, medroso, com medo de ser rejeitado? Claro que não. Ela quer sentir que está sendo conduzida, que existe ali um homem que sabe o que está fazendo, que não treme diante da sua presença, que não hesita. O simples ato de segurar pelo punho, pelo antebraço, de puxar para perto, de imobilizar de forma lúdica, transforma completamente a dinâmica. Ela sai do controle e entra no modo de entrega, rendição, excitação. E por que isso funciona? Porque o toque firme comunica, sem nenhuma palavra, que você é forte, confiante e dominante. Não é à toa que as mulheres se derretem por homens que pegam na cintura e puxam, que seguram a nuca com firmeza na hora do beijo, que apertam a mão dela com decisão na hora do encontro. São pequenos sinais, quase imperceptíveis, mas que falam muito mais alto do que discursos melosos ou mensagens românticas. E aqui vai a lição que poucos têm coragem de te passar. Se você toca uma mulher como quem pede licença,
como quem não quer incomodar, ela automaticamente te classifica como um homem fraco, indeciso, beta. Um homem que não a excita, que não gera desejo, que não a faz querer se entregar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você demonstra confiança no seu toque, mais ela se sente segura para relaxar e se render. Sabe aquela famosa frase que elas repetem por aí? Gosto de homem que me pega de jeito? Pois é, não é à toa. Elas mesmas verbalizam essa necessidade ancestral de se sentirem dominadas, protegidas, conduzidas. Então a pergunta que eu te faço agora, sem rodeios: você tem pegado as mulheres da sua vida com firmeza? Ou continua sendo aquele cara que encosta com medo, que beija sem pressionar, que segura a mão dela como se fosse um cristal frágil? Presta atenção. A diferença entre ser o homem que ela deseja e o homem que ela esquece está exatamente aí, na maneira como você usa seus braços, suas mãos, seus punhos para comunicar, sem dizer nada, que você é capaz de assumir o controle da situação. Se você não é capaz de segurar uma mulher com firmeza, como ela vai confiar que você é capaz de protegê-la? Como ela vai acreditar que você é um homem forte, seguro, dominante? A biologia não mente. Mulheres são atraídas por sinais claros de força e liderança. E a sociedade contemporânea quer que você esqueça disso. Quer te transformar num homem frágil, passivo, submisso, que pede licença para tudo, que teme ser mal interpretado. Mas a verdade crua, nua e brutal é que quem sabe tocar com firmeza conquista, e quem não sabe, sobra. Então, meu irmão, se você quer mudar o jogo, comece hoje mesmo a treinar sua presença física. Fortaleça seus braços, melhore sua postura e, principalmente, aprenda a usar suas mãos com confiança, sem medo, sem hesitação. Isso não é opcional, é essencial. E aí eu te pergunto, você vai continuar se escondendo atrás da insegurança ou vai assumir o controle e se tornar o homem que provoca desejo, respeito e entrega? Comenta aqui embaixo se já percebeu o poder que um toque firme pode ter. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa urgentemente acordar para essa verdade. Afinal, ou você lidera, ou você é liderado. Escolha qual homem você quer ser. O beijo e a mordida na clavícula são comandos silenciosos de posse. Um gesto que fala diretamente com o instinto primitivo da mulher, bypassando qualquer racionalização que ela tente fazer sobre a situação. E é exatamente por isso que funciona tão bem. Porque não é uma demonstração de afeto fofo, mas uma marca territorial. Um sinal ancestral de domínio que desperta nela um misto de excitação, submissão e segurança. E é isso que a maioria dos homens simplesmente não entende. Que certos gestos, certos toques, certos olhares não são sobre gentileza ou carinho, mas sobre comando, sobre a sua capacidade de assumir o controle e fazer com que ela se entregue sem resistências. Quando você morde a clavícula de uma mulher com a pressão certa, no momento certo, você está dizendo sem palavras: você é minha. E ela entende isso num nível visceral, sente o arrepio subindo pela espinha, o coração acelerando e a resistência emocional se desfazendo, porque a clavícula é uma das zonas mais erógenas e vulneráveis do corpo feminino, localizada exatamente no limite entre o público e o íntimo, entre o que ela mostra para o mundo e o que ela esconde para quem realmente merece acesso. Você acha que é à toa que tantos animais marcam o pescoço ou a região próxima quando querem afirmar posse sobre a fêmea? Claro que não. Isso é biologia pura. E no ser humano não é diferente. Só que o homem moderno, domesticado, emasculado, perdeu essa conexão brutal com o instinto. Ficou preso a discursos de respeito que, no fundo, só o afastam do que realmente excita e conecta a mulher a ele. E é por isso que tantos relacionamentos fracassam. Porque o homem acha que tem que agradar, pedir permissão, andar em ovos, quando, na verdade, o que mais mexe com ela são justamente os gestos ousados, seguros, dominantes, que não pedem licença, que simplesmente acontecem e a fazem se derreter. E é nesse exato ponto que o beijo ou a mordida na clavícula se transformam num divisor de águas. Ou você sabe fazer. Isso de maneira masculina, confiante e firme. E ela vai olhar para você com olhos de desejo e respeito. Ou você hesita, erra o timing, age como um beta inseguro. E ela vai te classificar imediatamente como mais um homem fraco que não sabe liderar nem entre quatro paredes. A grande verdade que ninguém te conta é que a mulher quer sim ser possuída. Quer sim sentir que está com um homem que não teme se impor, que não tem medo de deixar claro o que quer e como quer,
e que não se reprime pela patrulha. Moral da sociedade que tenta transformar todo homem num eunuco emocional. Por isso, da próxima vez que estiver com ela, não perca a oportunidade. Aproxime-se do pescoço, deslize os lábios até a clavícula, sinta a pele arrepiar, e quando perceber que ela fechou os olhos e inclinou a cabeça, vá além. Morde, pressiona, marca, e observe como ela vai soltar aquele suspiro involuntário que só os homens que sabem o que estão fazendo conseguem arrancar. E se você ainda tem dúvidas disso, se ainda acha que isso é exagero ou coisa de filme, é porque você nunca testou com a confiança e a entrega necessárias para que ela reaja como reage com os homens que verdadeiramente a atraem. E aí eu te pergunto, com toda a sinceridade, você vai continuar sendo o homem que ela tolera? Ou o homem que ela deseja? Você vai ser mais um que ela esquece? Ou aquele que ela lembra toda vez que sentir alguém se aproximar da sua clavícula? Se você quer ser esse cara, comenta aqui. Nunca mais vou hesitar. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu a importância de dominar esses detalhes silenciosos, mas extremamente poderosos, porque é isso que separa os homens que lideram dos que seguem, os que possuem das que são apenas possuídas. E eu te pergunto, quando vai decidir ser protagonista? Hoje eu vou te revelar uma verdade que a maioria dos homens ignora, mas que separa os amadores dos mestres na arte da sedução. As costas de uma mulher não são apenas uma parte do corpo para se admirar, são um verdadeiro mapa de zonas erógenas escondidas, um território sensorial que só os homens atentos, observadores e estrategistas sabem explorar. E antes de mais nada, já vou pedir, e peço com toda a urgência, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo a tua experiência com esse tipo de abordagem e compartilha esse conteúdo, porque só assim a verdade brutal e prática chega a mais homens que precisam sair da mediocridade e parar de ser mais um na multidão. Agora preste atenção. A grande maioria dos homens é previsível, tosca, mecânica. Vai direto para as partes óbvias, para os peitos, para a bunda, para o beijo, achando que isso é o suficiente para excitar uma mulher e criar desejo. E não é. O homem que entende o jogo sabe que são os detalhes, as zonas negligenciadas, os toques sutis e inteligentes que despertam nela aquela tensão elétrica que ela mesma nem consegue explicar. E as costas são exatamente esse ponto. Uma região onde a mulher está vulnerável, onde ela não vê, onde ela apenas sente, e por isso, onde o desejo se multiplica de forma inconsciente e intensa. Deslizar as mãos suavemente pelas costas, desde a base da nuca, passando pela linha da coluna, até o final das costas, alternando entre pressão firme e toques leves, cria uma resposta neurológica poderosa. Isso porque ali existem terminações nervosas hipersensíveis que, quando bem estimuladas, disparam sinais para o cérebro ativando excitação, conforto e rendição. O homem atento percebe também que ao pressionar levemente com o polegar ou com a ponta dos dedos os pontos estratégicos ao lado da espinha, especialmente na altura da cintura e das escápulas, a mulher involuntariamente suspira, relaxa os ombros, ou até se arrepia, porque são gatilhos naturais de prazer e segurança. Enquanto os fracos estão preocupados apenas em falar bonito ou mostrar status, o homem que domina o toque nas costas cria uma conexão física silenciosa, mas extremamente poderosa, que faz a mulher querer se entregar, confiar e desejar, mesmo que ela não entenda racionalmente o porquê. E é aí que está a chave. A sedução verdadeira não é racional. Ela é visceral, física. É feita de pequenos gestos que mexem com o subconsciente feminino. Só que isso exige atenção, percepção, inteligência emocional e, principalmente, controle da própria ansiedade. Porque o homem que vai com sede ao pote, que toca rápido e agressivo, quebra o encanto, estraga o ritual e transmite desespero, enquanto o homem frio, que entende que o jogo se vence na paciência e na estratégia, transforma cada deslizar de mão numa experiência quase hipnótica para a mulher. E aqui vem a provocação. Você, que está me ouvindo agora, sabe realmente tocar uma mulher de forma que ela nunca esqueça ou está preso naquela masturbação mútua sem graça, onde ninguém sente nada de verdade? Quantas vezes você perdeu uma oportunidade de criar uma conexão profunda só porque não percebeu o poder de um simples toque nas costas? Você tem coragem de admitir que sempre ignorou esse detalhe? Pois eu te desafio. Da próxima vez que estiver com uma mulher, pare de agir como um moleque desesperado e comece a explorar as costas dela com calma, com intenção, com domínio, prestando atenção às respostas do corpo dela.
E você vai perceber, com seus próprios olhos, que ela pode resistir às tuas palavras, mas jamais resistirá a um toque certeiro, sutil e calculado. Esse é o tipo de conhecimento que separa os homens que mendigam sexo dos que são desejados, dos que deixam marcas na mente e no corpo feminino. Agora me responde, você quer ser só mais um que ela vai esquecer amanhã ou o homem que ela nunca vai conseguir tirar da cabeça? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive perdido no jogo da sedução e, principalmente, decide agora mesmo evoluir, sair da mediocridade e dominar as regras ocultas que movem o desejo humano. Chega de ser espectador quando vai decidir ser o protagonista. Poucos homens têm coragem, inteligência social e frieza suficiente para compreender o poder oculto por trás de um dos fetiches mais comuns, mas ao mesmo tempo mais desprezados e mal explorados: os pés femininos. A maioria dos homens sequer pensa nisso. Vive preso ao óbvio, à previsibilidade, enquanto perde uma das zonas erógenas mais potentes e menos saturadas pela validação social. Pés são uma zona esquecida, sim. Mas quem domina essa arte, quem entende o potencial psicológico e sensual que existe ali, consegue gerar prazer inesperado e incontrolável, quebrando todas as defesas femininas. A mulher pode resistir a olhares, pode manter a pose com palavras, pode até fingir indiferença quando você tenta contato físico tradicional, mas quando você toca, massageia, beija ou morde levemente os pés dela com segurança, lentidão e domínio, ela derrete. Por quê? Porque os pés estão carregados de terminações nervosas, são altamente sensíveis, mas mais do que isso, representam para a mulher um ponto de vulnerabilidade íntima, um local que ela não oferece para qualquer um, que ela esconde, que muitas vezes nem explora sozinha, mas que, quando tocado por um homem de postura dominante e fria, faz com que ela se sinta completamente subjugada, entregue e validada no nível mais visceral. É o poder do inesperado. Enquanto todos os machos medianos vão direto ao quadril, ao peito, ao beijo, você se desloca para onde ninguém vai. Mexe com a mente dela, com a insegurança estética dela, com a parte do corpo que ela nem sabia que poderia lhe causar tanto prazer e submissão. E é isso que diferencia o homem comum do homem alfa que entende o jogo. O homem comum repete padrões. O homem alfa domina zonas esquecidas e cria experiências inesquecíveis. Quer ver um exemplo? Durante um encontro, quando a tensão sexual está construída, você pode simplesmente sugerir uma massagem nos pés, fazer isso com calma, olhando nos olhos, sem falar demais, e observar a transformação. Respiração acelerando, pupilas dilatando, tensão muscular sendo substituída por entrega e, acima de tudo, o surgimento daquela dúvida fatal na mente dela. Como esse homem sabe fazer isso? Como ele me provoca desse jeito que ninguém nunca fez? Esse é o ponto. Você cria um diferencial competitivo brutal no mercado sexual. O homem que sabe provocar prazer fora do óbvio se destaca. Fixa sua imagem na mente da mulher. E não precisa mendigar atenção depois. Agora, presta atenção. Não confunda isso com submissão ou fetichismo cego. Aqui falamos de domínio, de estratégia, de inteligência emocional e sexual. O homem que se ajoelha para massagear ou beijar um pé, sabendo o que está fazendo, com energia masculina forte, com olhar confiante e controle corporal absoluto, não está se diminuindo. Está exercendo poder, está mexendo com as emoções dela em um nível que os outros nunca vão alcançar. Mas o fraco, o carente, o que busca aprovação ou tenta agradar desesperadamente, esse sim será visto como patético e indigno. Portanto, a lição é clara. Estude os sinais. Domine as zonas erógenas fora do radar tradicional, aprenda a controlar a tensão sexual em múltiplos pontos do corpo dela e jamais se esqueça. Os pés são a porta de entrada para um nível de intimidade e excitação que poucos homens conseguem acessar, justamente porque são inseguros demais ou burros demais para perceber a força desse detalhe. E você vai continuar sendo mais um no meio da multidão? Ou vai decidir explorar as zonas esquecidas, controlar as emoções femininas e criar experiências que marcam profundamente, que te tornam inesquecível e que colocam você no topo do jogo? Comenta aqui embaixo se você já tinha percebido esse poder ou se está abrindo os olhos agora. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda vive no automático. E lembra, ou você domina o jogo ou será dominado, não existe meio termo. Escolhe quem você quer ser. E agora vamos aprofundar ainda mais essa jornada pela anatomia secreta do prazer feminino, com um ponto que poucos homens sequer imaginam, mas que carrega um poder absolutamente desproporcional à sua descrição.
A parte de trás do joelho. Essa região erógena secreta que quase nenhum homem ousa explorar. E exatamente por isso, quando bem tocada, cria um impacto devastador no corpo e na mente da mulher. Sim, você não ouviu errado. Atrás do joelho, essa área macia, vulnerável, altamente sensível, recheada de terminações nervosas que, quando estimuladas com inteligência, quebram a previsibilidade e disparam uma corrente elétrica de excitação que ela nem sabia que podia sentir. Só que, mais uma vez, não adianta ir lá com a mentalidade medíocre e apressada do homem comum, achando que vai colocar a mão ou a boca de qualquer jeito e colher o efeito máximo. Não. O homem Red Pill sabe que o segredo está na combinação entre contexto, timing e intenção. Não é sobre simplesmente lamber o joelho, como os idiotas que não entendem o jogo podem pensar. É sobre criar atenção, sobre levar ela ao ponto em que cada toque seu, por mais sutil, reverbera no corpo todo dela como uma explosão silenciosa. Imagine só. Vocês estão num momento de intimidade. A respiração dela já alterada, os olhos fechados, e então você desliza sua mão suavemente, passando da coxa até a parte de trás do joelho, com a palma aquecida, os dedos firmes, mas lentos. E ali, naquele instante, ela sente o arrepio, o susto, a surpresa de ser tocada onde nunca foi antes. Ela abre os olhos, tenta conter a reação, mas o corpo não mente. A pele se arrepia, os músculos contraem, e você percebe. Ali, você mexeu com algo profundo, que transcende o físico e invade o psicológico. Por que esse ponto é tão poderoso? Porque está no limiar entre a zona segura e a vulnerável. É uma área onde poucas pessoas tocam, e exatamente por isso ela carrega uma carga erótica oculta, que só homens perspicazes, atentos, dominantes, sabem explorar. A maioria dos homens nunca passou da lógica primitiva de peito, bunda, cavalo de pau, e fica eternamente repetindo a mesma rotina sexual previsível, enquanto o homem que conhece a anatomia secreta das mulheres cria uma experiência completamente diferente. Ele é lembrado, ele é desejado, ele é comparado e raramente superado. E eu te pergunto agora, você quer ser mais um na fila, aquele que ela esquece depois de alguns dias? Ou quer ser aquele que ela compara com todos os outros e que, lá no fundo, sabe que jamais será igualado? É simples. Ou você começa a entender que sedução é estratégia, conhecimento e domínio, ou vai continuar se frustrando, achando que o problema é o tipo de mulher e não a sua própria limitação. A parte de trás do joelho é só mais uma metáfora, um símbolo das infinitas possibilidades que existem quando você para de seguir o roteiro óbvio e passa a explorar de forma inteligente cada detalhe, cada reação, cada estímulo que a mulher oferece. Então eu te provoco. Quando foi a última vez que você surpreendeu uma mulher? Quando foi a última vez que você explorou além do superficial, além do óbvio? E mais importante, você está pronto para assumir esse poder ou vai continuar se escondendo atrás de desculpas e mediocridade? Deixa teu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com um amigo que precisa sair da superficialidade e vamos juntos expandir essa irmandade masculina que busca, acima de tudo, verdade, domínio e evolução. Os lábios. A ferramenta mais subestimada e, ao mesmo tempo, a mais poderosa arma de sedução que um homem pode ter, mas que, infelizmente, a maioria dos homens usa como um garoto inexperiente, tentando acertar uma fechadura no escuro. Sem noção, sem intenção, sem liderança. Não basta beijar. Qualquer idiota beija. O que separa o homem que deixa uma mulher obcecada, louca e completamente entregue daquele que ela esquece 5 minutos depois é justamente a capacidade de dominar o ritmo, a intensidade, o compasso entre o suave e o agressivo, o doce e o brutal, o afago e a posse. Só que esse domínio não se aprende vendo comédia romântica, nem lendo revista de adolescente. É algo que nasce da consciência plena do que um beijo representa no jogo sexual. Quando você beija uma mulher, você não está só trocando saliva, você está comunicando quem você é, passivo ou dominante, inseguro ou confiante, previsível ou surpreendente. Um beijo bem executado é uma mensagem silenciosa que diz: eu controlo essa situação, eu te conduzo, você confia em mim. E mais uma vez aqui entra a verdade brutal que ninguém te conta. Mulher nenhuma quer dominar o beijo. Ela quer ser conduzida, quer ser desarmada, quer ser surpreendida por um homem que saiba instintivamente quando morder, quando puxar, quando soltar, quando acelerar, quando parar e olhar nos olhos, deixando ela completamente vulnerável, desejando que você tome o próximo passo.
O erro grotesco que 99% dos homens cometem é beijar de forma mecânica, sempre no mesmo ritmo, ou exagerando na agressividade sem saber ler os sinais dela, ou sendo tão suaves e lentos que transmitem fraqueza e insegurança. O segredo está no contraste. É o beijo que começa leve, provocativo, que explora os cantos da boca, que cria tensão, e de repente vem a pegada firme, a mão na nuca, a mordida estratégica, a quebra de padrão que faz ela perder o controle e se render ao seu comando. Só que esse jogo só funciona se você estiver confortável com a sua masculinidade, se tiver zero medo de ser rejeitado, se entender que quem dita o ritmo é você e não ela. É você quem determina a cadência, a pausa, o ataque. E é exatamente esse senso de domínio que aciona nela o botão biológico de entrega. Se você entra no beijo pedindo permissão, hesitando, buscando a aprovação dela, ela vai sentir, vai perceber o seu medo, e o beijo vai morrer ali, sem tensão, sem tesão, sem história. Quantas vezes você já beijou uma mulher e sentiu que ela simplesmente não voltou mais? Não respondeu às mensagens, esfriou. E você ficou achando que era um problema de papo, de status ou de sorte, quando na verdade você apenas não soube conduzir a interação mais básica de todas: o beijo. Comenta aqui se já passou por isso, se já sentiu a frustração de ser mais um na vida de uma mulher, porque não teve coragem ou competência para dominar esse momento. E agora te pergunto, você quer continuar sendo o homem que ela beija e esquece? Ou o homem que ela beija e nunca mais consegue tirar da cabeça? O que te impede de treinar sua frieza, sua intenção, sua presença? Chega de ser mais um cara que beija para agradar. Comece a beijar para dominar. No mercado sexual, quem domina o beijo, domina o desejo. E quem domina o desejo, domina o jogo inteiro. Se quer ser esse homem, comece agora a treinar sua capacidade de ler os sinais, controlar seus impulsos e assumir a liderança em cada movimento. A escolha é sua, espectador ou protagonista. Decide. Barriga e umbigo. Uma trilha de toques e beijos que constrói tensão até o clímax. E aqui está outra verdade que poucos homens entendem, mas que separa os iniciantes dos mestres no jogo da sedução, porque o corpo feminino, diferente do masculino, não reage apenas a estímulos diretos e brutos, mas a uma sequência progressiva de tensão, antecipação e entrega, e a região da barriga e do umbigo é uma das zonas mais sensíveis, simbólicas e estratégicas nesse percurso. Tocar ou beijar ali não é apenas preliminar, é uma mensagem silenciosa e poderosa. Eu conheço o caminho, eu sei como guiar você até a rendição, e se você não sabe conduzir essa trilha, se vai direto ao ponto como um desesperado, perde completamente a oportunidade de construir uma tensão sexual que a fará implorar pela sua investida final. E o que é mais brutal aqui é perceber que a maioria dos homens é tão carente, tão insegura, tão ansiosa, que sequer percebe a importância desse percurso. Vai direto para o sexo como quem busca alívio imediato, enquanto o homem que entende a natureza feminina sabe que o verdadeiro poder está em controlar o ritmo, em criar uma escalada que desperte nela fantasias, emoções, vulnerabilidades que nem ela mesma sabia que tinha. E quando você beija o umbigo, quando desliza a mão pela barriga, quando pausa, quando olha nos olhos, quando volta, quando respira perto da pele, você não está apenas aquecendo. Você está dizendo sem palavras que é o homem que domina o tempo, o espaço e o desejo, que não precisa se apressar porque confia plenamente no seu valor. E é exatamente isso que faz a mulher se render completamente, porque não há nada mais irresistível para ela do que um homem que não demonstra pressa, que conduz como um predador paciente e implacável. E eu te pergunto, quantas vezes você já estragou um momento desses porque não soube controlar sua ansiedade? Quantas vezes você ignorou essa trilha poderosa por medo, vergonha ou inexperiência e depois ficou se perguntando: por que ela parecia fria, distante ou desinteressada? A resposta está aqui. Você não entendeu ainda que o prazer feminino é uma narrativa, uma sequência, uma escalada. E a barriga e o umbigo são o capítulo silencioso onde ela começa a se despir mentalmente, a se entregar emocionalmente, muito antes de se despir fisicamente. Então eu te desafio. Da próxima vez que estiver com uma mulher, não vá direto para o óbvio. Não se comporte como um moleque que quer se aliviar, mas como um homem que quer marcar presença, que quer ser lembrado, que quer ser o melhor que ela já teve.
Use essa trilha com inteligência, com presença, com domínio, e depois volta aqui e comenta. Você conseguiu perceber como esse simples detalhe mudou tudo? Como ela respondeu de forma diferente? Como ela se entregou com mais intensidade? Ou vai continuar sendo mais um perdido no jogo? Mais um que nunca entendeu que a verdadeira sedução está no controle da atenção, no domínio do tempo e no conhecimento profundo das zonas onde o desejo feminino se acende e não tem mais volta? A escolha é sua. Ou você evolui, ou segue no ciclo eterno da mediocridade, da pressa e da frustração. A nuca, onde o toque desperta calafrios e o instinto feminino de ser dominada. Esse é mais um segredo brutal do jogo sexual que a maioria dos homens ignora completamente, vivendo como analfabetos sensoriais, enquanto poucos dominantes sabem exatamente como acionar esse botão invisível que liga o desejo mais primal nas mulheres. A verdade é simples, crua e direta. A nuca é uma das zonas erógenas mais sensíveis do corpo feminino, e o toque ali, quando feito com intenção, não é apenas um carinho. É uma afirmação silenciosa de poder. É um convite irresistível para que ela se entregue, relaxe e, acima de tudo, se renda ao seu domínio. O arrepio que percorre a espinha dela quando você desliza os dedos pela nuca ou segura levemente com firmeza é o reflexo biológico e psicológico de milênios de evolução, onde a mulher que encontrava um homem capaz de liderar, proteger e dominar era a que tinha maiores chances de sobreviver e se reproduzir. Esse toque ativa, ainda que ela negue ou reprima, o instinto feminino de ser guiada, de ser conduzida por um homem que sabe exatamente o que quer, que tem clareza, presença, força e confiança. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Esse não é um toque aleatório, não é aquele afago frouxo, tímido que denuncia fraqueza. Não, é um toque deliberado, calculado, que comunica sem palavras. Eu estou no comando e você pode confiar nisso. E sabe o que é mais chocante? Muitas mulheres jamais confessarão que esse tipo de contato desperta nelas um desejo quase incontrolável de se entregar, porque vivemos numa cultura onde elas são ensinadas a mascarar suas fantasias, a negar os impulsos de submissão voluntária e a posar de independentes, inalcançáveis, autossuficientes. Mas você que está ouvindo isso agora tem a chance de perceber que por trás de toda mulher que se diz forte, existe uma que quer encontrar um homem mais forte ainda. Alguém que a faça sentir segura o bastante para soltar o controle e apenas sentir. E a nuca é a chave desse processo. É como se ao tocar ali, você desligasse temporariamente as defesas dela, quebrasse as resistências e entrasse num espaço íntimo, onde só poucos são permitidos. A pergunta é: você está preparado para assumir essa posição? Está disposto a deixar de ser o cara passivo, que vive esperando aprovação, e se transformar no homem que guia, que provoca, que domina? Ou vai continuar no papel patético do cara bonzinho, que só encosta quando ela deixa, que nunca ousa, que nunca arrisca? O toque na nuca é símbolo máximo de quem lidera, de quem possui frieza, confiança e habilidade, porque ele exige sensibilidade para perceber o momento certo e coragem para executá-lo sem pedir permissão. O homem que domina a arte do toque na nuca nunca mais será visto como fraco, e sim como alguém que imprime marca, que deixa memórias sensoriais gravadas na pele e na mente dela para sempre. Você quer ser esse homem ou vai continuar na mediocridade, vivendo à margem do próprio potencial? Comenta aqui. Você já percebeu o poder desse toque ou ainda vive anestesiado, achando que sexo é só técnica mecânica e palavras ensaiadas? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com outros homens que precisam acordar e entenda. O jogo é invisível, silencioso, mas profundamente brutal. Ou você aprende a jogar, ou continuará sendo apenas mais um figurante descartável no palco da vida dela. Escolha. Você quer liderar ou ser liderado? Seios. Mais do que apertar, explorar o ritmo e a pressão é o verdadeiro diferencial masculino. E essa é mais uma verdade que separa homens medianos, desesperados e ansiosos, daqueles que realmente entendem a dinâmica do prazer feminino. Porque a maioria dos homens encara os seios como simples objetos de excitação visual ou como alavanca mecânica para estimular a mulher. Mas quem está desperto para as leis invisíveis da atração entende que os seios são, acima de tudo, um poderoso campo sensorial e emocional, onde o que menos importa é a força bruta, e o que mais faz diferença é a inteligência no ritmo, na cadência e na variação da pressão,
Porque enquanto o homem comum chega apressado, esfregando ou apertando como se fosse uma criança manuseando um brinquedo, sem saber a potência que está ali, o homem que domina o jogo chega calmo, presente, e entende que os seios são uma zona erógena que responde mais à intenção do que à intensidade, mais à exploração gradual do que ao ataque afobado. E é justamente nesse entendimento que nasce o verdadeiro diferencial masculino, porque não é sobre apertar forte ou fazer do jeito que você viu em algum vídeo pornô, é sobre criar um mapa sensorial que desperta na mulher sensações que ela nem sabia que poderia sentir, começando com toques suaves, explorando os contornos, variando a velocidade, alternando a palma da mão com a ponta dos dedos, dos movimentos circulares às leves pressões. Tudo isso enquanto observa como o corpo dela reage, como a respiração muda, como o quadril se movimenta involuntariamente, e então, só então, aumentar gradualmente a pressão, imprimindo autoridade, dominância e segurança, mas sempre com a consciência de que a sua mão não está ali para satisfazer sua pressa, mas para comandar uma dança onde você conduz e ela segue. E é exatamente essa capacidade de perceber e ajustar que faz de um homem um amante inesquecível, porque ele não está focado só no estímulo físico, mas na criação de um estado mental, um espaço onde a mulher se sente segura para se entregar, onde ela sente que está nas mãos de alguém que não precisa provar nada, que não precisa se exibir ou forçar, porque sabe que controla o jogo. E aqui vai o golpe de realidade. Se você é um homem que só sabe apertar e puxar, sem consciência, sem atenção, você nunca vai gerar na mulher aquela entrega plena que só acontece quando ela sente que está diante de um homem raro, um homem que não está ali para cumprir um script medíocre, mas para transcender o básico, para marcar território na mente e no corpo dela. Por isso, eu te pergunto, você quer ser só mais um na estatística dos que acham que sabem o que estão fazendo, ou quer ser lembrado como aquele homem que fez ela descobrir novas formas de prazer? Você tem a frieza e a presença necessárias para perceber que mais do que força, o que excita de verdade é o domínio técnico e emocional? Porque no final, o homem que domina o ritmo e a pressão é o mesmo que domina a mulher inteira, que não precisa mendigar desejo, que não vive inseguro, porque entende que o prazer dela é consequência direta do seu controle. Então comenta aqui embaixo. Você já percebeu o impacto que esse tipo de toque tem? Compartilha esse vídeo com quem ainda acha que basta apertar e pronto. E lembra, você pode continuar sendo aquele cara que acha que está mandando bem, ou pode decidir evoluir, se transformar no homem que ela nunca vai esquecer. O que você escolhe? E aqui entramos em um dos pontos mais ignorados pelos homens medianos, mas mais explorados pelos verdadeiros dominadores do jogo. A parte inferior das costas, aquela região logo acima dos quadris, que parece inofensiva, mas na verdade é um verdadeiro botão de ativação para fantasias de submissão e desejo intenso. E se você não sabe disso, está perdendo uma das armas mais letais da sedução. Essa área é altamente sensível, não só porque concentra terminações nervosas que irradiam prazer por toda a lombar e glúteos, mas principalmente porque, no inconsciente feminino, ela carrega uma simbologia primal ligada ao instinto de entrega, de submissão, de ser guiada, dominada. E é por isso que quando você desliza sua mão com firmeza, não de forma aleatória ou insegura, mas com autoridade, pegando pela cintura, puxando-a para perto, pressionando a base das costas enquanto olha nos olhos dela, você não está apenas tocando um pedaço de pele, você está enviando um comando direto ao subconsciente dela, ativando o desejo pelo homem que conduz, que lidera, que protege e que principalmente domina. Essa é uma das zonas que mais disparam o gatilho das fantasias femininas de serem possuídas, controladas e exploradas sexualmente. E é por isso que, instintivamente, tantas mulheres se arrepiam ou até soltam pequenos gemidos involuntários quando são tocadas nessa região, especialmente se for de surpresa, em momentos de tensão ou excitação. E o que você faz com esse conhecimento? Vai ignorar, continuar fazendo cafuné bobo e toques frouxos? Ou vai começar a usar esse ponto como estratégia tática para assumir o controle do jogo? Homem que sabe tocar a parte inferior das costas de uma mulher no momento certo cria uma associação imediata de prazer, segurança e excitação. E mais, ainda ativa nela uma sensação inconsciente de que está sendo conduzida por um homem que sabe o que quer, que não pede permissão, que simplesmente age. E isso é letal,
porque mulheres não desejam, não. Homens que ficam pedindo aprovação, elas desejam homens que criam experiências que elas não conseguem resistir. Então eu te pergunto, você vai seguir ignorante sobre a fisiologia e psicologia do desejo feminino? Ou vai finalmente abrir os olhos para o fato de que a sedução não é sobre flores e declarações, mas sobre saber onde, quando e como tocar, olhar e conduzir? Comenta aqui se você já percebeu essa reação quando tocou a lombar de uma mulher, ou se, como a maioria, nunca nem pensou nisso, e, se for o caso, está na hora de acordar. Porque ou você domina os detalhes do jogo, ou será eternamente dominado, descartado e esquecido. Escolha ser o homem que ela lembra até com raiva, mas nunca o homem que ela simplesmente ignora. Decide agora. Você vai ser mais um ou vai ser inesquecível? Dedos. Chupar e morder os dedos dela revela intenções brutais e liberta sua mente suja. Esse é um dos gestos mais subestimados, mas ao mesmo tempo mais poderosos e simbólicos do jogo sexual, porque ultrapassa a barreira do óbvio, da superficialidade, e vai direto ao núcleo do que realmente excita uma mulher. A antecipação, a intenção, a comunicação não verbal de que você não é mais um homem passivo, previsível e inseguro, mas sim um homem que não teme expor sua natureza sexual, que não se esconde atrás de filtros sociais e que está ali para possuí-la por completo, com brutalidade, desejo e domínio. Quando você chupa ou morde de leve os dedos dela, você não está apenas tocando, está invadindo o espaço psicológico dela, está enviando uma mensagem clara e irrefutável. Eu te desejo e não tenho vergonha disso. Esse gesto aparentemente simples cria um contraste devastador entre a delicadeza do toque e a agressividade implícita do ato. É um preview de tudo que você é capaz de fazer quando estiver sozinho com ela, sem regras, sem limites, sem máscaras. É um convite ao caos sexual, ao abandono das defesas, ao mergulho completo na tensão e na excitação. E é justamente por isso que funciona, porque desperta o lado mais sujo, mais suprimido, mais reprimido da mente feminina, aquele que a sociedade ensina a esconder, mas que, no fundo, ela deseja desesperadamente libertar. E ela só vai soltar esse lado com quem tiver coragem de quebrar as convenções, de ser ousado, de mostrar, com ações, que não está ali para ser amigo ou para ser mais um cara previsível, mas para dominá-la, para guiá-la por uma experiência visceral que poucas mulheres realmente conhecem. E aqui vai mais uma verdade brutal. Quando você suga ou morde os dedos dela com confiança, você a desafia a imaginar o que mais seria capaz de fazer com outras partes do corpo dela. Você planta imagens eróticas na mente dela que são incontroláveis, inevitáveis, e que vão gerar uma ânsia absurda por mais. E quem controla a imaginação, controla o desejo. A maioria dos homens nunca chega nesse nível porque tem medo, porque ainda vive sob o condicionamento ridículo de que não pode ser muito sexual, de que não pode assustar, de que precisa ir com calma, enquanto as mulheres esperam, imploram por um homem que a conduza sem medo, que a faça sentir viva, desejada, possuída. E você? Vai ser esse homem ou vai continuar sendo mais um que toca sem intenção, que beija sem fome, que transa sem intensidade, que vive uma vida de mediocridade sexual e emocional? O jogo é claro, frio e cruel. Quem tem coragem de demonstrar intenções brutais domina o imaginário dela. Quem não tem, vira amigo, vira plano B, vira recurso emocional. Mas nunca, jamais, o homem que ela fantasia quando está sozinha na cama. Por isso eu te pergunto, você está disposto a assumir esse papel ou vai seguir escondendo sua masculinidade atrás de atitudes mornas e inofensivas? Comenta aqui se já usou esse gesto e percebeu o impacto brutal que ele causa. Marca aquele amigo que ainda vive na ilusão de que ser respeitoso e previsível é o caminho para o desejo feminino. Não é. O desejo não nasce do conforto. Nasce da tensão, da provocação, da ousadia. E se você quer jogar no topo, precisa ter coragem de ser quem você realmente é. Um homem que não pede desculpas pela sua sexualidade, mas que a usa como arma de atração, domínio e conquista. A escolha é sua. Vai continuar escondido? Ou vai libertar a sua mente suja e transformar a maneira como as mulheres te veem para sempre? A parte interna do braço é um dos pontos mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais poderosos quando o assunto é excitação silenciosa e controle psicológico, porque ali a pele é extremamente fina, sensível,
com uma concentração absurda de terminações nervosas que vão direto para o sistema límbico dela. Ou seja, você toca e ela sente, não apenas na pele, mas no corpo inteiro. É uma descarga elétrica instantânea que ela não consegue evitar, mesmo que queira manter a pose ou disfarçar o impacto. E esse é justamente o segredo. Entender que o jogo da atração não se ganha com discursos bonitos, com presentes caros ou com tentativas desesperadas de agradar, mas com gestos sutis, toques precisos que falam com a parte mais primitiva do cérebro dela, aquela que está programada para identificar quem tem comando, quem sabe o que está fazendo, quem provoca os estímulos certos sem pedir permissão. E o toque na parte interna do braço é exatamente isso. Um gesto silencioso, aparentemente inofensivo, mas que comunica domínio, segurança e principalmente leitura de território. Porque quando você toca ali, sem hesitação, e observa a reação, a respiração mudando, o olhar desviando, os pelos se arrepiando, o corpo inclinando-se involuntariamente na sua direção, você está praticando a arte do escaneamento comportamental. Está decifrando em tempo real até onde pode ir, está percebendo se ela está pronta para se entregar ou se ainda precisa ser conduzida com mais paciência. E é justamente por isso que esse toque é uma arma tão poderosa, porque permite ao homem que domina a linguagem corporal avaliar e calibrar a intensidade do avanço, e ao mesmo tempo é um lembrete silencioso para ela de que está na presença de um homem que não está ali para jogar, mas para liderar. E liderar não significa forçar, não significa agredir, mas sim saber exatamente quando e como criar a tensão sexual necessária para que ela mesma queira ir além, para que ela sinta que a iniciativa partiu dela, quando na verdade tudo foi meticulosamente orquestrado por você, que soube conduzir, tocar, provocar e recuar na medida certa. E aqui entra a parte que a maioria dos homens não tem coragem de admitir. A sedução é sobre controle emocional, sobre domínio próprio, sobre não se precipitar e saber exatamente quando um simples toque na parte interna do braço vai ser infinitamente mais poderoso do que 1000 palavras ou promessas vazias. E eu te pergunto, quantas vezes você já parou para perceber esses sinais? Quantas vezes você deixou passar a oportunidade de criar tensão, de provocar desejo, porque estava mais preocupado em falar do que em tocar, mais ansioso em impressionar do que em escutar a linguagem silenciosa do corpo dela? E é por isso que tantos fracassam, porque não entendem que o jogo é silencioso, que o toque correto no momento certo vale mais do que qualquer frase ensaiada. Então, se você quer ser aquele homem que deixa a marca, que cria memórias táteis, que desperta a necessidade física dela sem precisar suplicar por atenção, comece a observar, comece a tocar com intenção, comece a perceber as micro-reações, porque são elas que te dizem tudo o que você precisa saber sobre o interesse dela, sobre a excitação dela, sobre a disposição dela para se entregar ou não. E agora, com toda brutal honestidade, eu te pergunto, vai continuar ignorando esses detalhes ou vai finalmente se tornar o homem que entende e domina a linguagem silenciosa da sedução? Comenta aqui. Eu escolho dominar. Deixa teu like. Compartilha esse vídeo com os homens que ainda não perceberam que a sedução está no toque e não no blá blá blá. E se inscreve no canal para que mais verdades como essa cheguem a quem precisa acordar para a realidade. Você quer ser lembrado ou esquecido? Quer ser o homem que marca ou aquele que passa despercebido? A escolha é só sua. E agora presta muita atenção, porque o que eu vou te falar pode ser o divisor de águas entre o homem que passa despercebido e aquele que marca a alma e o corpo de uma mulher. Os olhos, meu amigo, são um toque invisível, mas infinitamente mais potente do que qualquer mão no corpo. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo a tua visão sobre isso e compartilha esse conteúdo com todos os homens que precisam, urgentemente, entender que sedução não é só físico, não é só aparência, não é só ter dinheiro ou carro bonito, mas é, acima de tudo, energia, intenção e domínio emocional transmitido até mesmo pelo olhar. A grande massa masculina vive cega para essa verdade brutal. Eles acham que só quem toca é quem conquista, mas ignoram que muitas vezes o olhar é a faísca que antecede e até potencializa qualquer contato físico. E aqui vai o choque de realidade. Mulher sente quando está sendo desejada, admirada, dominada ou colocada num pedestal só pelo jeito que você olha para ela. E se você não entende isso,
está jogando fora uma das armas mais poderosas que possui. O olhar certo não é aquele de quem implora, de quem idolatra, de quem pede permissão, mas sim de quem observa, analisa, controla e principalmente transmite segurança, frieza e domínio absoluto da situação. O homem que sabe usar o olhar como um toque invisível é aquele que, sem sequer encostar, já provoca tensão sexual, desconforto positivo, aquele arrepio involuntário na pele dela que ela mesma não sabe explicar. Esse homem não precisa falar demais, não precisa forçar, não precisa provar nada. Ele só precisa olhar, de forma firme, pausada, com intenção e uma pitada de desafio, porque a mulher, no fundo, quer sentir que está diante de alguém que não vai se dobrar aos caprichos dela, alguém que não vai se ajoelhar, alguém que sabe o que quer e transmite isso sem uma única palavra. E esse olhar, meu amigo, é o verdadeiro teste. Ou você passa e ela te vê como homem de alto valor, ou você falha e ela te enxerga como mais um fraco, ansioso, desesperado por validação. Quantos de vocês que estão me ouvindo agora já perderam mulheres por não saberem sustentar o olhar? Quantos de vocês desviam os olhos por medo, vergonha ou submissão e sequer percebem que ali, naquele milésimo de segundo, entregaram todo o jogo? O homem de verdade, o homem red pill, o homem que entende a natureza do mercado sexual, sabe que o olhar não é só excitação, mas é também filtro, teste, afirmação de poder e masculinidade. Quando você encara uma mulher com confiança, com presença, com aquela tranquilidade de quem não tem pressa nem medo, você comunica que não está ali para implorar amor ou sexo, mas para escolher. E essa energia, meu amigo, é afrodisíaca para ela. Enquanto o beta implora, o homem alfa escolhe. Enquanto o fraco baixa a cabeça, o forte ergue o olhar e sustenta. Agora me responde. Você quer ser aquele que, ao entrar num ambiente, faz a mulher desviar o olhar porque não consegue sustentar a tua presença? Ou quer ser aquele que, ao olhar nos olhos dela, a faz se contorcer por dentro, sem sequer ter te tocado? O que te impede de desenvolver esse poder? Autoconhecimento? Prática? Coragem? Decide agora mesmo abandonar a postura submissa, treinar a tua linguagem corporal, entender o poder do teu olhar e nunca mais ser refém do medo ou da insegurança. Comenta aqui se você já passou pela situação de perceber que o olhar mudou tudo. Compartilha esse vídeo com quem vive cego para essas regras invisíveis e, principalmente, lembra que, no jogo da sedução, quem domina o olhar domina o corpo, a mente e o desejo do outro. A escolha é sua: seguir sendo um espectador inseguro ou se tornar um protagonista que excita, provoca e conquista até mesmo no silêncio absoluto. Você está preparado? E aqui chegamos ao nível mais elevado, mais brutal e mais transformador do toque. A alma. O toque que transcende o físico, que vai muito além do corpo, além da pele, além do sexo, e que marca a presença masculina de forma eterna na memória dela, a ponto de nenhuma comparação futura ser suficiente, de nenhum outro homem conseguir apagar sua sombra, sua marca, seu impacto. O homem que domina a arte de tocar a alma de uma mulher não precisa estar presente fisicamente para ser lembrado. Ele é aquele que, anos depois, nos momentos mais íntimos ou solitários dela, vai emergir como lembrança, como referência, como espectro dominante que nenhum outro conseguiu substituir. E por que isso acontece? Porque a maioria dos homens só toca o corpo, só estimula a carne, só busca o gozo mecânico, imediatista, enquanto ignora a essência, ignora a psique feminina, ignora o que realmente fixa um homem na mente de uma mulher. A experiência emocional única, intensa, visceral. Tocar a alma dela significa entender, primeiro, que mulheres são criaturas que vivem de estímulo emocional, de intensidade, de histórias, de sensações que quebram o padrão monótono do dia a dia. A alma feminina se impressiona não pelo que é dado, mas pelo que é vivido, pelo que é provocado, pelo abalo emocional que a tira da linha de conforto e a coloca em estado de vulnerabilidade, entrega e desejo. O homem que marca a alma é o homem que consegue ser, ao mesmo tempo, o conforto e o perigo, a segurança e o abismo. Aquele que a faz se sentir protegida e ameaçada na mesma medida, que cria memórias de experiências que ela jamais terá coragem de contar para as amigas por medo de serem julgadas como fracas, submissas ou perdidas. Tocar a alma dela é provocar reflexões profundas, é fazer ela repensar sua própria essência, seus valores, seus desejos, é ser aquele homem que não se contenta com o sexo mecânico,
mas que transforma cada encontro em uma vivência marcante, onde ela se sente despida não apenas do corpo, mas da alma, do ego, do personagem que ela criou para sobreviver no teatro social. E esse tipo de experiência não se compra, não se força, não se improvisa. Ela só acontece quando o homem domina sua própria essência, quando é frio, emocionalmente controlado, disciplinado, autoconfiante e, principalmente, quando não precisa dela, quando é completo, quando não vive buscando aprovação ou afeto, mas oferece presença verdadeira, masculina, autêntica, que quebra todas as barreiras emocionais e faz ela se render sem nem entender como ou porquê. A alma feminina é seduzida pela raridade, pela imprevisibilidade e pela força masculina que não suplica, que não se humilha, que não depende. A mulher se conecta emocionalmente e eternamente com o homem que ela percebe que nunca poderá dominar por completo, com aquele que, mesmo quando se entrega, o faz por escolha e nunca por necessidade. Esse é o toque mais brutal que existe. Aquele que não exige presença física, que não depende de contato, mas que molda a percepção emocional dela sobre o que é um homem de verdade, que redefine o padrão masculino na mente dela e a condena a nunca mais se satisfazer plenamente com ninguém inferior àquele que tocou sua alma. E você, já pensou sobre isso? Já entendeu que ou você toca a alma e se eterniza, ou será só mais um corpo descartável na lista dela? Já percebeu que o maior poder masculino é emocional, é psicológico, é espiritual, e que quem domina essa arte não precisa correr atrás, não precisa implorar, não precisa se desgastar? Ou vai continuar sendo só mais um que foca no físico e nunca marca presença na essência dela? Comenta aqui embaixo se você já viveu essa experiência ou se ainda está preso ao jogo. Superficial. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que agradar e dar flores basta. E lembra, ou você toca a alma dela, ou ela vai te esquecer assim que você virar a esquina. A escolha é sua. Ser memória eterna ou mais um rosto irrelevante na multidão. Decide agora.